duas formas que Deus fala muito e a maioria das pessoas ignora. Eu sou testemunha. Deus fala conosco através dessas duas formas e que muitas vezes a gente nem percebe que é Deus, porque a gente já tem aquele pensamento. Será que foi Deus ou foi a minha mente? Eu vou falar um pouco sobre isso hoje, até como você pode diferenciar a voz de Deus da voz dos seus pensamentos. Eu creio que, como Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me conhecem e eu conheço-as. Você tem que se familiarizar com a voz de Deus, para que você saiba quando Deus está falando algo com você, quando Deus está apontando um caminho. Tem coisas que vêm à nossa mente e a gente pensa que aquilo, foi só um pensamento. Pode estar carregado de uma informação divina. Então essa palavra, definitivamente, é uma das palavras que você tem que ouvir uma, duas vezes, até entender. Isso tem que entrar dentro de você e você tem que começar a prestar mais atenção nessas duas formas que Deus fala. Amém? Então quero pedir para você, deixa sua curtida aqui nesse vídeo e se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Você vai ver que bênção que vai ser na sua vida se você ouvir o que Deus vai falar para a sua vida. Amém? E no final, eu quero fazer uma oração por todo aquele que está doente, todo aquele que está aflito, por todo aquele que tem um grande desafio nessa semana. Então fica aí até o fim. Se puder compartilhar essa palavra com outras pessoas, manda para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas, porque hoje você vai aprender duas formas que Deus fala muito com a gente que a gente ignora. E eu quero começar com um texto bíblico, que é Isaías capítulo 30, verso 21, que diz: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, siga-o. Essa palavra aqui, ela está relacionada a quando Deus fala conosco e nós devemos nos voltar para essa voz. Se alguém chama por você, está caminhando atrás de você, ou você está caminhando e de repente, você não olha nem para a direita nem para a esquerda, você se mantém no seu caminho e de repente alguém chama você pelo nome e diz: Antônio, Márcia. Aí você se vira para a pessoa para ver quem é que está falando com você. Nós precisamos nos voltar para a voz de Deus que está nos chamando. Nós precisamos voltar, por isso que a Bíblia fala da voz que fala pelas costas e diz: este é o caminho. Você tem que prestar atenção no que Deus está falando. Nós podemos estar ignorando Deus falar conosco. E se ignorarmos uma direção de Deus, se não dermos a devida atenção a uma direção de Deus, podemos perder uma revelação, uma sabedoria de Deus, uma direção do Senhor na nossa vida. Então eu quero falar de duas formas que Deus fala conosco. Bem, eu quero falar primeiramente de quando Deus vem nos nossos pensamentos e fala com a gente. Esses dias eu estava praticando um exercício e eu saí, de dentro da quadra para tomar um pouco de água. Eu carrego numa garrafinha assim. E quando eu estava saindo da quadra para ir em direção à minha garrafa, eu ouvi Deus falar comigo, nos meus pensamentos, e uma voz dizendo: eu vou te honrar, eu vou te honrar. Só que daquele momento em diante, nos próximos dias sucessivos a essa palavra, começou uma movimentação na minha vida fora do comum. Uma movimentação na minha vida fora do comum. Só que passou quase uma semana e o Espírito Santo, eu estava no meio de uma live, estava fazendo uma oração, o Espírito Santo me lembrou daquela palavra.
eu vou te honrar. Porque existem algumas características quando Deus fala conosco. A voz é uma impressão que te marca, certo? Fica marcada em você. Você pode até esquecer em primeiro momento, mas aquilo fica ali marcado em você. A segunda coisa, contraria qualquer coisa que você esteja fazendo. Como assim? Eu estava concentrado no exercício, que ali é o meu momento de cuidar do meu corpo físico. Então eu não estava pensando, sabe, na fé, eu não estava pensando em Deus naquele momento, ainda que eu penso em Deus grande parte do meu dia, mas não estava pensando naquilo. Eu estava ali concentrado, eu estava indo em direção à minha garrafinha de água para tomar e continuar o meu exercício. Enfim, eu não estava pensando nisso. Esses pensamentos que vêm, e não é um pensamento negativo, não é um pensamento ruim, não é um pensamento contra alguém, é um pensamento, sabe, bom. Deus vai me honrar. Eu não escuto isso todos os dias. Claro que eu posso receber através de um pregador, através de uma palavra que eu estou ouvindo, lendo a Bíblia, né? Deus fala muito sobre honra, mas eu escutei Deus nos meus pensamentos dizendo, eu vou te honrar. E em uma semana começou a acontecer uma série de movimentações na minha vida que um dia eu vou tirar aqui um tempo para falar para vocês sobre as movimentações e o que aconteceu. Mas algo ficou assim, dentro de mim, sabe? Que aquele pensamento foi um pensamento de Deus para a minha vida. Uma outra forma, né? E claro, ainda vou incluir dentro dos pensamentos, que Deus colocou um pensamento em você, é quando Deus lhe dá os detalhes de algo que você tem que fazer. Sabe, Deus começa a conectar o seu pensamento com quem que você tem que falar e como você tem que falar. Eu precisava muito entrar numa editora para um dos meus livros. E eu não estava encontrando o meio, sabe, de ter acesso à pessoa que iria me atender, iria me dar a atenção que eu precisava. Então eu fui orar e eu disse, Senhor, esse livro é uma pérola e eu preciso, Senhor, que o Senhor abra a porta para mim, para que eu tenha acesso ao gerente dessa editora ou ao dono dessa editora. E o Senhor colocou um pensamento em mim para que eu entrasse em contato com uma pessoa, para que eu levasse um presente para essa pessoa. E Deus disse para mim, naquele pensamento, que aquela pessoa iria me ajudar. E aconteceu exatamente assim. Aconteceu exatamente assim, conforme o pensamento que Deus colocou na minha vida. Então tem muitos pensamentos, sabe, que eles vêm, eles surgem, eles não são, como eu disse, eles não são negativos, eles não são contra alguém, e eles são pensamentos que você sente que é Deus falando com você. Sabe? Não é uma coisa louca também, não é uma coisa sem sabedoria, não é uma coisa que contradiz a palavra, está alinhado com a palavra, porque toda revelação ela tem que estar debaixo da palavra, da autoridade das Escrituras. Toda revelação, toda profecia, todo sonho tem que ficar debaixo da autoridade da Escritura, certo? É isso que eu entendo. E a segunda forma como Deus ele fala conosco que muitas pessoas ignoram. Eu tive um podcast com o Dr. Fernando Lemos, inclusive está aqui no canal. Se você não assistiu, eu postei ele sábado, certo? E ali foi algo impressionante, porque ele conta que ele já estava 6 anos como médico, já havia passado o tempo ele já estava cuidando de um hospital e mais outras clínicas, então estava muito bem, só que ele estava recebendo muita proposta, né, pela qualidade do currículo dele e também pela área que ele atua. E ele pediu para a mãe dele, que tinha um ciclo de oração em casa, para a mãe dele começar a colocar em oração. E uma menininha foi acordada na madrugada de 6 anos de idade. E Deus falou com ela. E ela mandou dizer para a mãe dela, mãe, diga para o Fernando Lemos que ele precisa vir para cá, para essa cidade, Rosário do Sul. Rosário do Sul, para quem não sabe, é uma cidade de 30 e poucos mil habitantes.
O Dr. Fernando é meu conterrâneo, somos amigos, e ele recebeu essa resposta através dessa menininha. E, sabe, Deus tem abençoado ele de uma forma sobrenatural. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque Deus também usou uma criança para falar comigo. Deus usou a minha filha para falar comigo. Deus pode usar, sabe, quem Ele quiser, mas Ele pode usar uma criança também para falar conosco. E às vezes a gente ignora que Deus pode usar uma criança, né, para falar conosco. E é claro que Deus Ele usa o que Ele quiser para falar conosco. No entanto, sabe, o que me chama a atenção é que os nossos ouvidos têm que estarem atentos à voz de Deus. E tanto na minha vida quanto na vida dele, a oração faz toda a diferença. Porque ele orou pedindo a direção de Deus, e eu sempre oro, eu oro até hoje: Senhor, fala comigo, que se eu estiver no caminho errado, me mostre aí para o caminho certo. Eu sempre faço a oração. Uma pessoa que está em constante oração, pedindo a Deus, sabe, a direção, pedindo a Deus a sabedoria, pedindo a Deus a estratégia, pedindo a Deus que Deus guie as coisas do jeito certo, essa é uma pessoa que vai ser muito abençoada aqui nessa terra. Uma pessoa que vai ser tremendamente abençoada aqui nessa terra. Então, esses entendimentos nós precisamos ter na nossa vida. Bem, nós precisamos ter esses entendimentos. E se tivermos esse entendimento de Deus, com certeza viveremos milagres. Com certeza viveremos milagres, viveremos o sobrenatural de Deus. Amém? Eu quero agora compartilhar com você, uma verdade de Deus que Deus me ensinou sobre isso. Você sabe por que muitas vezes Deus não fala com você usando até as crianças ou nos seus pensamentos? Porque você tem ignorado. Você não ouve, você não para ouvir. E isso aconteceu comigo. Eu estava tão atarefado que não parei para ouvir. E a minha esposa teve o discernimento e disse: ouve a tua filha, porque Deus pode estar querendo falar contigo. Sabe, nós temos que parar para ouvir mais. Nós estamos numa vida tão corrida, é tanta loucura, no sentido de, sabe, é tanto trabalho, é tanto compromisso, é tanta agenda, é tanta coisa, que a gente não para ouvir. Para para ouvir, para orar, para buscar a resposta de Deus. Amém? Eu quero orar por você que está aqui, que chegou, que talvez esteja doente ou enfrentando um grande desafio na vida, ou está com ansiedade, quer ouvir a Deus, precisando tomar uma decisão. Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu oro pedindo a tua bênção sobre a vida dessa pessoa, sobre sua casa, sobre sua família, seus negócios. Livra de todo mal, Senhor. Livra da cilada do diabo, das preparações do inimigo. Que seja quebrado todo tipo de influência de Satanás e que venha tempos de paz, tempos de prosperidade, tempos de avanço na vida dessa pessoa, na sua família e em tudo que estiver ligado a ela. Em nome de Jesus Cristo, dá vitória a ela, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família. Em nome de Jesus Cristo, toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, que toda dor renda-se a Jesus Cristo, que toda influência do mal renda-se a Jesus Cristo, é o poder de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória. Intervém na vida dessa pessoa, Pai, com um milagre, com um sobrenatural, com maravilhas, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu te peço, abre o céu sobre essa pessoa e traga tempos de crescimento, de avanço e de conquista na vida dela, no nome de Jesus Cristo. Oro também, Senhor, por essa pessoa que está pedindo uma resposta do Senhor. Meu Pai, mostra para ela, abre seus ouvidos para a resposta. Abre seus ouvidos para a resposta, no nome de Jesus. Amém e amém. Se você foi abençoado através dessa oração, compartilhe agora com outras pessoas. Às 18 horas eu vou estar aqui junto com você, se Deus quiser. Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais.